Quando pensamos nos maiores investidores da história, logo nos vem à mente nomes como Warren Buffett, Peter Lynch ou até mesmo Ray Dalio e George Soros. Mas a verdade é que apesar desses investidores terem tido bons retornos de maneira consistente, o retorno médio acumulado desses investidores fica muito abaixo do qual obteve Gene Simons com seu fundo Medallion. Só a título de comparação, entre 1965 e 2018, Warren Buffett com sua empresa, a Berkshire Hathaway, obteve um retorno médio anual de 20,5%, enquanto Gene Simons, entre 1988 e 2018, obteve um retorno médio de 39,1%. Mas como ele obteve esses resultados? E principalmente, como ele ficou por tanto tempo ganhando tanto dinheiro e não ter sido notado em Wall Street? James Simons, mais conhecido como Gene Simons, nasceu em 1938, na cidade de Newton, Massachusetts. Filho de uma dona de casa e de um gerente de vendas da 20th Century Fox, Simons teve uma infância relativamente tranquila, mas com poucos recursos. Ainda muito cedo, Gene Simons aprenderia uma lição com seu pai que impactaria muito o seu futuro. Matt Simons abandonou seu emprego na Fox para ser gerente da fábrica de sapatos do sogro e se arrependeria profundamente de ter abandonado o emprego que gostava para realizar um desejo familiar. Então disse a Gene: "Faça o que você quer, não o que os outros acham que você deveria fazer." Aos 14 anos, o garoto disse que queria estudar matemática no MIT e apenas aos 20 de idade se forma. Logo após se formar, ingressou no PhD na Universidade da Califórnia, Berkeley, onde concluiu sua tese em 1962 e logo em seguida se tornou pesquisador de Harvard. Apesar do renomado cargo, o baixo salário fez Simons buscar alternativas de renda e em 1964 aceitou um convite do IDA, Instituto de Análise de Defesa, para ser criptoanalista do governo. O IDA basicamente era uma unidade de espionagem do governo que reunia matemáticos das melhores universidades para decodificar códigos de comunicação da União Soviética. Aqui novamente Gene Simons aprenderiam duas lições que influenciariam muito o sucesso que obteria futuramente no mercado financeiro. Primeiro, ao analisar milhares de códigos e encontrar padrões, Simons aplicaria os mesmos conceitos futuramente nos trades que realizaria. Segundo, a filosofia de trabalho da equipe era que todo o progresso deveria ser compartilhado com os outros membros da equipe. De fato, trabalhando no IDA, Simons teria a ideia de abrir uma empresa no mercado financeiro, mas a ideia não foi adiante por falta de dinheiro. Entretanto, graças à flexibilidade no trabalho, continuou a pesquisar o mercado de ações e, junto com 3 colegas do IDA, publicaram um artigo interno batizado de Modelos Probabilísticos para a Predição de Comportamento do Mercado de Ações, onde alegavam ser possível obter ganhos anuais de pelo menos 50%. Basicamente, eles afirmavam que o mercado poderia ser dividido em 8 estados, e com base na movimentação de preços, poderiam prever em que estado o mercado se encontrava e assim fazer suas apostas. A maioria dos investidores ou eram fundamentalistas ou utilizavam gráficos simples demais para operar no mercado. Assim, Simons e seus colegas estavam abordando o mercado financeiro por uma terceira via, ao utilizar conceitos matemáticos avançados para prever movimentações de ações. O artigo possuía sérios problemas, como por exemplo, não considerava os custos de transações e os trades ocorriam sob condições ideais, o que obviamente não ocorre na realidade. Entretanto, ele foi visto como algo pioneiro na área. O artigo nunca ficou conhecido fora do IDA, mas com certeza influenciou muito Gene e seu futuro. Em 1968, no auge da Guerra do Vietnã, Simons começou a ter problemas com seus superiores no IDA. Isso porque ele e outros matemáticos se declararam contra a guerra em um movimento nacional que mobilizavam diversos setores da sociedade americana. Devido a esse posicionamento contra e mesmo o IDA não estar envolvido em trabalhos de espionagem relacionados à guerra no Vietnã, Simons acabou demitido. Logo após ser demitido do IDA, Simons aceitou um convite para coordenar o departamento de matemática da Universidade Stony Brook. De modo geral, Simons gostava do novo emprego, pois tinha um salário melhor do que quando lecionava em Harvard e também tinha liberdade para escolher os matemáticos que fariam parte da sua equipe. Em 1974, Simons e outros pesquisadores publicaram um artigo denominado Formas Características e Invariantes Geométricas. 2 anos depois, em 1976, Simons recebeu o prêmio Oswald Veblen em Geometria da Sociedade Norte-Americana de Matemática, a maior honraria da área. Apesar do prestígio da carreira e das recentes premiações, Simons estava incomodado com a carreira acadêmica, e novamente o amor pelo mercado financeiro falou mais alto. Em 1978, Gene deixou Stony Brook e fundou a sua primeira empresa, a Monometrics,
O nome derivava de money, dinheiro, e econometrics, de econometria, já dando indício que usaria dados e técnicas quantitativas para operar no mercado. Simons desde cedo acreditava de que os mercados nem sempre reagem de maneira racional aos acontecimentos. Entretanto, era altamente provável que houvesse padrões no mercado financeiro. Jim conseguiu convencer dois matemáticos famosos a trabalhar com ele, James X e Lenin Baum. A primeira abordagem do trio ao mercado financeiro foi através das cadeias de Markov, que basicamente consiste em uma análise em que uma sequência de eventos em que a probabilidade do que acontece em seguida depende apenas do que o estado atual e não de eventos passados. O primeiro fundo da Monometrics foi o Limroy, que se caracterizava como um fundo de hedge. A principal aplicação do fundo era em moedas, apesar de aos poucos adicionarem novos ativos. O sistema desenvolvido inicialmente não fazia operações automatizadas, apenas recomendações automatizadas, o que já era de grande valia, pois entre 1979 e março de 1982, o fundo acumulou um lucro líquido de quase 43 milhões de dólares. Ainda nessa época, Simons começou a desenvolver um apetite por empresas de tecnologia, chegando mesmo a mudar o nome da Monometrics para Renaissance Technology Corporation. Foi então que algo inesperado aconteceu. O sistema começou a fazer uma série de recomendações completamente equivocadas, levando Simons e seus colegas a adotar uma política de investimentos mais tradicionais. Essa mudança de abordagem incomodava Simons, que chegou a dizer: "Não quero ter de me preocupar com o mercado a cada minuto, quero um sistema puro sem interferências humanas." De fato, Jim Simons chegou a pensar em desistir devido a esse revés. Além de pensar em desistir, os prejuízos gerou um desgaste pessoal enorme dentro da empresa, levando a Lenin Baum a vender sua participação acionária e sair da empresa em 1984. No ano seguinte, James X e Sander Strauss, um matemático com PhD pela Universidade de Berkeley, que trabalhava com a empresa desde 1980, se mudaram para Huntington Beach, na Califórnia, onde abriram uma empresa chamada de Axon Limited, na qual Simons detinha 25%. Boa parte das operações da nova empresa era contratos futuros de moedas e commodities. No início, a nova empresa de Simons e seus sócios produziu resultados pouco expressivos, em parte porque o poder de computação não era o suficiente para programar os algoritmos que X e Strauss estavam desenvolvendo. Em 1996, decidiram contratar então René Carmona, um professor da Universidade da Califórnia, um especialista em equações diferenciais estocásticas. Carmona conseguiu desenvolver um modelo de operações de trades que melhorou os resultados da empresa, que naquele momento geria cerca de 100 milhões de dólares. Apesar dos resultados melhorarem, Simons ainda não estava satisfeito e acreditava que a equipe poderia melhorar ainda mais os resultados. E então chamou para se juntar à equipe Elwin Berkeley. Simons e Berkeley se conheciam desde a época em que trabalhavam juntos no IDA. Após deixar a instituição de espionagem, Berkeley fundou uma empresa de criptografia e a vendeu posteriormente ganhando milhões de dólares. Aí então procurou Simons para pedir conselhos de como investir seu dinheiro. Sabendo da capacidade matemática de Berkeley, Simons aconselhou que ele fosse até o novo escritório para falar com James X. Apesar da contratação, James X sempre tratou Berkeley com desdém, levando a várias brigas entre os dois, até que em 1989 X vendeu sua participação na empresa e Elwin se tornou o comando do fundo, agora rebatizado de Medallion. Berkeley apostou em operações de curto prazo, baseado em dados históricos para prever o comportamento futuro da bolsa. Devido à grande quantidade de dados coletados pela empresa ao longo dos anos e com computadores mais sofisticados, os modelos de curto prazo de Berkeley passaram a dar resultados. A empresa implementou a nova abordagem em 1989, com 27 milhões de dólares que o fundo ainda administrava. Os resultados foram surpreendentes, gerando lucros em vários mercados, exceto no mercado de ações. Mas novamente, quando as coisas pareciam estar se acertando, um imprevisto aconteceu. Em 1990, um boato que começou a circular no mercado perturbava Jim. O boato era de que a corretora Stotter, corretora essa que o fundo usava para operar, estava passando por sérias dificuldades e corria o risco de falir. Se a corretora falisse, a conta do fundo seria congelada. Em meio aos boatos, Simons pediu para que Berkeley fechasse a conta na Stottler e transferisse a conta da corretora para outra. Meses depois, a Stottler faliu em meio a um escândalo de fraude. Simons e o Medallion escaparam por pouco de um golpe mortal. Apesar dos problemas com a mudança de corretora, durante todos os anos 90, a equipe de Simons obteve resultados extraordinários.
Só em 1994, por exemplo, o fundo Medallion chegou a ter um retorno líquido de 70,7%, o que significava um lucro de 258 milhões de dólares. Apesar do sucesso introduzido principalmente pelos métodos de Berkeley, em 1990 ele deixou a empresa. Em 1993, a empresa contratou 2 matemáticos que trabalhavam para a IBM. Robert Mercer e Peter Brown, ambos PhD em matemática, trabalharam anos para aperfeiçoar os modelos do fundo, até que em 1995 conseguiram ajustar os modelos utilizados para operar ações. O modelo foi revolucionário, principalmente por se reajustar automaticamente. Apesar do sucesso estrondoso da sua nova empresa nos anos 90, Simons levaria um duro golpe do destino. Seu filho, Paul, saiu de casa para uma corrida de bicicleta em setembro de 1996, logo após completar 34 anos. Enquanto corria com a bicicleta, uma idosa deu ré em seu carro saindo da garagem quando atropelou Paul, matando-o imediatamente. Simons e sua esposa Barbara tiveram um longo período de luto. Simons, para tentar superar a perda precoce do filho, se afundou ainda mais no trabalho, tentando ajudar os matemáticos a solucionar os problemas que ainda haviam nos modelos. Isso porque os modelos desenvolvidos por Berkeley não operavam bem em alguns mercados. Simons acostumava incentivar seus funcionários com bônus a cada 6 meses, além de distribuir ações a cada avanço que a equipe fazia. Em 1997, o Medallion estabeleceu um processo para funcionar. Primeiro, identificar padrões anômalos nos dados históricos de preço. Segundo, verificar se eram estatisticamente significativos. Terceiro, verificar se eram comportamentos que poderiam ser explicados de maneira razoável. No início dos anos 2000, a Renaissance começou a adquirir informações em artigos, jornais e analistas também, o que mostrou ser bem positivo, pois além de olhar para dados históricos, essas informações ajudaram o fundo a realizar trades mais embasados. De fato, após os anos 2000, o fundo nunca mais teve prejuízos e só obteve rendimentos líquidos acima de 20%. Na crise financeira de 2008, enquanto bancos faliam e fundos sucumbiam diante de uma das maiores crises financeiras da história, o fundo Medallion obteve um rendimento líquido de 82,4%, o que correspondeu a um lucro de quase 8 bilhões de dólares. Assim, Simons conseguiu o que poucos investidores conseguiram ao longo da história, um portfólio com retornos enorme e diversificado, gerando relativamente pouca volatilidade e correlação com o mercado em geral. Apesar de já ser conhecido e ter conseguido atingir seus resultados financeiros, Gene Simons sofreria um novo duro golpe da vida. Um de seus filhos, Nicholas Simons, morreria afogado enquanto realizava um mergulho com amigos na costa leste do Bali. Após a perda de mais um filho, Gene Simons passou a se questionar como poderia ter tanta sorte na vida profissional e ainda ter um destino tão cruel na vida pessoal. Esses e outros acontecimentos levaram Simons a desenvolver seu lado de filantropia. Ele e sua mulher Marilyn construíram um escritório familiar só para cuidar de questões filantrópicas. E desde então doaram mais de 300 milhões de dólares para universidades e outras instituições. Além disso, após um familiar ter sido diagnosticado com autismo, Gene Simons convocou os principais cientistas que estudam o assunto e doou mais de 100 milhões de dólares para financiar novas pesquisas, tornando-se o maior doador particular da área. Uma das principais iniciativas do bilionário, entretanto, foi a Math for America, uma organização sem fins lucrativos dedicada a promover o ensino da matemática e apoiar professores de destaque em escolas públicas, tendo em vista a falta de professores nessa área em decorrência da grande recrutamento de matemáticos para as Big Techs americanas. Basicamente, o programa consiste em dar uma bolsa de 15 mil dólares anuais para professores de destaque de escolas públicas. Com certeza, Gene Simons foi um dos maiores investidores da história. Quando olhamos puramente a rentabilidade líquida mensal ou anual e principalmente a média ao longo dos anos, ele com certeza foi o maior da história. Além disso, outros fatores na sua história são muito importantes, como a perda dos filhos que incentivou muito o seu lado filantrópico, e isso incentivou ele a investir bilhões de dólares em programas sociais, educacionais e da medicina. Gene Simons com certeza é um dos maiores investidores da história.